esqueçam os civis. Por que eu digo isso? Parece controverso, mas vamos entregar o quê, né? O que é que acontece hoje em dia? Pode parar aí, diretor. Hoje em dia as pessoas no CV, principalmente voltado, né? O diretor Carlos disse que nós já tivemos, pelo menos os colegas que passaram aí a componente do estágio, já tivemos a componente bem técnica consolidada, certo? Aprenderam alguma coisa? Ok. Na hora de escrever o CV, o que é que nós colocamos? Ok, eu fiz o curso YXZ, aí tem que entrar a questão das competências. O que é que os colegas colocam? Eu tenho a capacidade de liderança. Não é isso? Muito bem. Sei trabalhar sob pressão. O outro. Sei trabalhar em grupo. Ok? E a lista vai. Eu recebo todos os dias no meu correio vários civis. E de todos eles eu procuro ter a paciência só para ir mesmo no item que tem a ver com as habilidades. E todos eles têm algo em comum. Todo mundo tem capacidade de liderar. Isso é estranho. Então, se nós já vimos aqui que nem todo mundo tem a capacidade de liderar inicialmente, de uma forma nata, a pergunta que eu me faço é: baseado em que fato é que essa pessoa diz que tem a capacidade de liderar? Mas está tudo bem. Depois nós vamos para a entrevista. E na entrevista vai dizer assim: olha, eu vi aqui no teu CV que tens a capacidade de liderar. Diga-me, qual é a situação que tu, né, sentiste que realmente liderei? Ou lideraste, desculpa. E aí que e aí passa. Não, está tudo bem. Disse que trabalha sob pressão. Né? Qual foi a atividade, ou diga-me aí uma situação que sentiste que trabalhar sob pressão? Ficamos assim, né? E aí você consegue ver que é mais um copy, Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu digo o seguinte: esqueçam, joguem fora, né? Joguem no lixo o vosso CV e construa o que eu chamo de você é o próprio CV. Ok? E quando estou a falar aqui em que você é o próprio CV, pode avançar, diretor. É na componente de você construir os seus ativos. Ok? Hoje, lembram da história do padrinho na cozinha? Não esqueçam da história do padrinho da cozinha, só estamos aqui a desmistificar, ok? Construa os seus próprios ativos. Eu trouxe aqui 4 pilares que, independentemente se o teu CV está bem elaborado, está mal elaborado, se tem foto, se não tem, se a logo está aqui, se está aí. Na verdade, eu pude perceber que ao longo destes 10 anos, os bons profissionais nunca entregaram os seus CVs. Sabiam, colegas? Os que vão entrar, né? Talvez os que já estão também, está assim. E eu posso dizer, durante os meus 10 anos de experiência, eu também passei por isso. O CV só entreguei depois de assinar tudo. E era para preencher porque tem que se entregar numa peça. Parece estranho, né, colegas? Durante esses 10 anos, passando em mais de 6 empresas, não sei o que é entregar o CV, me chamarem, começar a trabalhar e me entrevistarem. Por quê? Porque eu tive que desenvolver esses 4 pilares que eu gostaria de compartilhar aqui. Primeiro é a componente técnica, que vocês já aprenderam, certo? Passaram pelo estágio, aprenderam, passaram pelo instituto, aprenderam tudo muito mais. Depois, o comportamental, que nós já vimos lá atrás. Claro que aí só vimos um resumo, ok? Mas aqui a nível comportamental, se alguém chegar para mim e dizer: fogo, Hamilton, tu realmente tens a capacidade de liderança, para mim já não é elogio, porque eu já estou consciente quanto a isso. Porque lá atrás, eu fiz um estudo, tive um relatório, tenho o meu relatório de quase 50 páginas,
que diz exatamente quais são os pontos fortes e os pontos fracos a respeito do meu comportamento. 50 páginas, só dizer: olha, você é bom nisso. Você é ruim nisso. Para isso você precisa de ajuda desse tipo de pessoa, assim, assado, cozido. No off depois poderei partilhar, ok? Terceiro, a componente de gestão. Nós temos bons técnicos no mercado. Nós temos boas pessoas que, para nível de hardware, mano, brinca aquilo, se é para programar, programa também bem. Mas a nível de gestão e comportamental, down. Não é para rir, isso até para chorar. Ok, colegas? Então precisamos desenvolver esses ativos. Terceiro, ferramentas tecnológicas. E ontem, estava a discutir com o meu professor da faculdade. Ele disse: é incrível que hoje as universidades, independentemente da área, por exemplo, vamos supor, numa área de economia que nós trabalhamos com dados, trabalhamos com várias informações, e chega aí no final do dia, o estudante universitário, ele não tem como compilar numa ferramenta, tipo um Excel, não domina. Como é que ele vai compilar? Como é que um economista, um contabilista não tem domínio de um Excel, não tem um domínio de uma ferramenta tecnológica que permite ele manipular os dados? Então é importante nós desenvolvermos aqui, sim, estou a falar também do ChatGPT, não tem problema, ok? Mas é importante nós termos noção das ferramentas tecnológicas que é para nos ajudar, e isso é que vai permitir, sim, que nós, ao apresentar o nosso CV, sejamos sinceros. Sincero é uma palavra do grego que é sem máscara. Eu não preciso inventar o CV. Não preciso fazer o copy-paste, porque CV já vimos lá atrás que é algo que fala sobre mim. É um resumo que fala sobre mim. E cada um aqui tem a sua trajetória profissional. Ok? Pode avançar, diretor. Pode avançar, diretor. Ok? E para nos ajudar nesse tópico, tem aqui 2 livros que eu também recomendo, que é o Desobedeça e Seja Egoísta com a Sua Carreira. Estamos? Pode avançar, diretor. Já estamos quase. Ou vou separar, colegas? Ok? É só falar. Ok? Depois, nós temos aqui outro desafio, ok? Que é a preparação para a entrevista de emprego. Hamilton, por favor, me ensina as técnicas, me ensina as ferramentas, como é que eu vou me comportar, o que é que eu vou falar, nota da entrevista de emprego, o que é que eu vou fazer? Pode avançar, diretor? Avança, diretor. É assim, colegas, no final do dia não existe fórmulas matemáticas. Não existe, no ato da entrevista, digamos assim, fórmula mágica. Não existe um roteiro, digamos assim, que é perfeito em seguir. O que existe, pode avançar, diretor, seja você mesmo. Quanto mais natural você for na tua entrevista, mais você ganha o jogo. Eu certa vez estava a entrevistar um candidato. Ele disse, colocou lá no CV, Hope, gosto de leitura. Isso ok, gosta de leitura? Qual foi o último livro que leste? Ok. Não, é aula. Ele foi para aula. Eu disse, então deduzi eu que fosse livro em áudio. Ok? Porque existe. Tudo bem? Eu disse, tá bom, mas pronto, qual é a aula? Fomos de livro para videoaulas técnicas. Eu disse, não, aí é demais. Então, como é que alguém me diz que tem paixão de leitura, não se lembra do último livro, e o livro que ele leu já faz tipo uns 3 anos, que nem leu, nem se lembra nem o título? Então, é que eu digo, não existe fórmula mágica quanto à componente da entrevista. Claro que existem várias técnicas, e essas técnicas no final do dia, o que eu tenho a vos dizer, você sabendo quem você é, ou mais aquilo que nós aprendemos lá atrás, desenvolvendo os ativos, não há entrevista que você não passe.
Isso é uma garantia. Ok? Isso é uma garantia. Agora, se tu não sabes quais são as tuas habilidades, nem sabes quem tu és, não tens os ativos, vais ir na entrevista, como dizem, vais bodegar. Ok? E outra componente voltado ao mercado de trabalho é o famoso network. E aqui eu vou ser bem resumido quanto a esses pontos que tem a ver com o network. Pode avançar, diretor. Networking, para mim, né, o grande segredo hoje do network... Pode avançar, diretor. Para mim, o grande segredo do network, primeiro, é agregar valor a outras pessoas. Hoje nós, quando estamos a falar de network, é muito, vou ter o contato do diretor X, vou ter o contato do fulano, porque no telefone vai ter lá o diretor da Angola Cables, né? Vou ter o contato do diretor da Angola Cable, da MS Telecom, do diretor da... Esqueçam isso. Primeira coisa é você agregar valor. Ok? E quando nós estamos a falar aqui de network, colegas, entendam, network é mesmo rede de contato. Alguém aqui tem contato de um coveiro? Estamos a rir. Estamos a rir. Mas sabiam que essas pessoas... Alguém tem o contato de um lavador de carro? Tem que fazer parte do teu network. Por quê? Vou só pegar na componente dos coveiros, né? Certa vez eu estava com infelicidade e a hora de enterrar já havia passado. E eu tinha um contato. E liguei. E foi na hora o portão a fechar e nós a entrar. E conseguimos realizar a atividade. Graças ao quê? Ao network. Não, graças... Ok. Percebem, né? Que esse padrinho na cozinha é isso. Não é bem o padrinho na cozinha. É o network. Mas o network está baseado em quê? Em você agregar valor. Hoje, particularmente hoje, eu gosto de fazer 2 exercícios. Independentemente do sítio que eu vou, hoje, infelizmente, não consegui fazer. Mas quando eu tenho a oportunidade, todos os dias. Por exemplo, eu estou num sítio e estou a lavar o carro. Naquele sítio, é um sítio novo. Eu procuro ficar com o nome, escrevo o nome daquela pessoa. Bruno, ok, não, Bruno, sei lá, eu já sei que é do Luanda Sul. Então, se eu chegar naquela zona, no segundo dia, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar pelo Bruno. O Bruno veio? Não, não veio. Então, se ele está a perguntar, o Bruno quer dizer que ele já frequenta. Meu network. Se amanhã me fatigarem, a culpa é de quem? É do Bruno. Ou o Bruno pode me salvar. Lavador de carro. Não tenho dinheiro. Bruno. Network. Aí é padrinho. Aí vamos confundir que é padrinho. Mas não, é network. Então, em resumo, quando nós estamos a falar de network, é primeiro nós agregar valor. E eu sei que existe uma febre como estudante. E essa febre é o seguinte: vou ficar com o contato do diretor e vou lhe mandar um CV. Quero emprego, quero emprego, quero emprego, quero emprego, quero emprego, quero emprego. Esqueçam isso. Algo que me ajudou muito na época de estudante, né? Quando eu estava a fazer o técnico, quanto a esse tema do network, eu fiquei com vários contatos. Mas desses vários contatos, o que eu fiz é perguntar nas pessoas, ou ver nas pessoas, estudando essas pessoas, ver qual era a debilidade deles e, de uma forma estratégica, poder agregar valor a essas pessoas. Eu me lembro bem de uma história de um cara da MS Telecom. Eu